No vídeo de hoje você vai aprender os 50 adjetivos mais usados em inglês para falar sobre personalidade, humor, atitude das pessoas. Então é um vocabulário essencial para você conversar no dia a dia e além disso eu vou te dar vários exemplos, você vai aprender muito mais vocabulário além dos próprios adjetivos. Então fica comigo and let's get started. E vamos direto ao assunto, vamos começar com o primeiro adjetivo que é anxious. Anxious significa ansioso. Are you anxious? Você é ansioso? Então eu poderia dizer uma frase assim: The more he thought about the upcoming exam, the more anxious he became. The more he thought about the upcoming exam, the more anxious he became. Então aqui eu estou dizendo assim, quanto mais ele pensava na prova que estava chegando, mais ansioso ele ficava. Outgoing. Outgoing é extrovertido. She's so outgoing that she makes new friends everywhere she goes. She's so outgoing that she makes new friends everywhere she goes. Ela é tão extrovertida que ela faz novos amigos em qualquer lugar que ela vá. Attentive. Attentive é atento. The teacher was attentive to what the students were doing. The teacher was attentive to what the students were doing. A professora estava atenta ao que os alunos estavam fazendo. Clumsy. Clumsy é desastrado. Are you clumsy? Você é desastrado? Sometimes I am. I'm so clumsy that I've just dropped my phone twice in a row. I'm so clumsy that I've just dropped my phone twice in a row. Eu sou tão desastrado que eu acabei de derrubar o meu celular 2 vezes seguidas. Helpful. Helpful é prestativo. Alguém que está disposto a te ajudar. The guide was so helpful, he gave us tips throughout the trip. The guide was so helpful, he gave us tips throughout the trip. O guia era muito prestativo. Ele deu dicas pra gente durante toda a viagem. Careful. Careful é cuidadoso. You have to be much more careful when you drive in the rain. You have to be much more careful when you drive in the rain. Você tem que ser muito mais cuidadoso, você tem que tomar muito mais cuidado quando você dirige na chuva. Naive. Naive significa ingênuo. She was too naive to trust someone she barely knew. She was too naive to trust someone she barely knew. Ela foi ingênua demais em confiar em alguém que ela mal conhecia. Cheerful. Cheerful é alegre. After days going through so many problems, he was finally feeling more cheerful. After days of going through so many problems, he was finally feeling more cheerful. Depois de dias passando por tantos problemas, ele estava finalmente se sentindo mais alegre. Confident. Confident é confiante. She was confident that she was the right person for the job. She was confident she was the right person for the job. Ela estava confiante que ela era a pessoa certa para aquele emprego. Thoughtful. Thoughtful é atencioso. The neighbor was thoughtful to collect our mail while we were on vacation. The neighbor was thoughtful to collect our mail while we were on vacation. O vizinho foi muito atencioso em pegar a nossa correspondência enquanto a gente estava de férias. Bom, a gente mal começou, já tem um monte de vocabulário novo aí, além dos próprios adjetivos, né? Eu sei que muita gente fica aí preocupada como que vai lembrar de tantas palavras, mas existe uma técnica tão simples, mas muito eficiente, de você praticar todo esse vocabulário com frases. Eu fiz uma aula explicando como funciona isso. Se você não viu essa aula, eu recomendo fortemente que você veja. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para você assistir a hora que você terminar esse vídeo. Assim você já vai conseguir colocar em prática um pouco do vocabulário que você já aprendeu hoje. Próximo é creative. Creative é criativo. Por exemplo, he found a creative way to organize his work. He found a creative way to organize his work. Ele encontrou um jeito criativo de organizar o seu trabalho. Curious. Curious é curioso. Children are usually curious about everything. Children are usually curious about everything. As crianças geralmente são curiosas sobre tudo. Easygoing. Easygoing pode ser tranquilo, descontraído. Então eu poderia dizer, por exemplo, despite the chaos around him, he was easygoing. Despite the chaos around him, he was easygoing. Apesar do caos ao redor dele, ele estava tranquilo. Humble. Humble é humilde. Olha só, não tem nada a ver com o Rambo, tá? Do filme. Porque o nome do Rambo em inglês é Rambo. A pronúncia é Rambo.
A palavra humble significa humilde. Então eu poderia dizer, por exemplo, stay humble and remember that no matter how much you know, there's always more to learn. Stay humble and remember that no matter how much you know, there's always more to learn. Permaneça humilde e se lembre que não importa o quanto você saiba, sempre tem mais para aprender. Excited. Excited significa animado, não é aquilo que você está pensando, hein? Então eu poderia dizer, por exemplo, she was so excited for her first day of college that she couldn't sleep the night before. She was so excited for her first day of college that she couldn't sleep the night before. Então aqui eu estou dizendo que ela estava tão animada com o primeiro dia na faculdade que ela não conseguiu dormir na noite anterior. Annoying. Annoying é irritante. Sabe aquela pessoa que é chata porque é irritante? Então você chama ela de annoying. Pode ser alguma coisa, mas pode ser qualquer outra situação que seja irritante para você. Por exemplo, eu poderia dizer assim: That buzzing of the mosquito was so annoying that kept me awake all night. That buzzing of the mosquito was so annoying that kept me awake all night. Aquele zumbido do pernilongo era tão irritante que me deixou acordado a noite toda. Ó, só um detalhe, a palavra mosquito se refere ao pernilongo, tá? O mosquito ou a mosca a gente chama de fly, friendly. Friendly é amigável. The competition was friendly, but nobody was willing to lose. The competition was friendly, but nobody was willing to lose. A competição era amigável, mas ninguém queria perder. Generous. Generous é generoso. Por exemplo, they gave a generous donation to the institution. They gave a generous donation to the institution. Eles deram uma doação generosa para a instituição. Grateful. Grateful é grato. She was grateful for the support of her friends during that difficult time. She was grateful for the support of her friends during that difficult time. Ela ficou grata pelo apoio dos amigos naquele momento difícil. Greedy. Greedy é ganancioso. Por exemplo, he lost his inheritance for being so greedy. He lost his inheritance for being so greedy. Ele perdeu sua herança por ser tão ganancioso. Cranky. Cranky é mal-humorado. He gets cranky if he doesn't get his morning coffee. He gets cranky if he doesn't have his morning coffee. Ele fica mal-humorado quando ele não toma o seu cafezinho de manhã. Talkative. Talkative é uma pessoa que é muito comunicativa, muito falante, que gosta de conversar. She's so talkative that our coffee break often turns into an hour-long conversation. She's so talkative that our coffee break often turns into an hour-long conversation. Ela é tão falante, ela conversa tanto que o nosso coffee break, né, o nosso intervalo para o café, geralmente se transforma numa conversa de 1 hora. Próximo é clingy. Clingy é uma pessoa muito carente, muito pegajosa nesse sentido. Então a gente poderia dizer assim: She didn't like how clingy her friend became, texting and calling throughout the day. Ela não gostou do jeito que a amiga dela ficou pegajosa, mandando mensagem, ligando o dia todo. Bossy. Bossy é uma pessoa mandona. Por exemplo, my older sister can be really bossy sometimes, always telling me what to do. My older sister can be really bossy sometimes, always telling me what to do. Minha irmã mais velha às vezes é muito mandona, sempre me dizendo o que fazer. Jealous. Jealous é ciumento. They broke up because she was too jealous. They broke up because she was too jealous. Eles terminaram porque ela era ciumenta demais. Próximo é kind. Kind significa gentil. He was so kind to help me pick up my groceries after the bag ripped. He was so kind to help me pick up my groceries after the bag ripped. Ele foi muito gentil em me ajudar a pegar as compras depois que a sacola rasgou. Lazy. Lazy é preguiçoso, com preguiça. She was so lazy that she ordered food rather than cooking. She was so lazy that she ordered food rather than cooking. Ela estava com tanta preguiça que ela pediu comida ao invés de cozinhar. Boring. Boring significa chato no sentido de alguma coisa tediosa. Alguém ou alguma situação que te dá sono. Por exemplo,
The lecturer was so boring that everyone struggled to stay awake. The lecturer was so boring that everyone struggled to stay awake. O palestrante era tão chato que todo mundo lutou para ficar acordado. Loyal. Loyal é leal. Her dog is so loyal that he follows her everywhere she goes. Her dog is so loyal that he follows her everywhere she goes. O cachorro dela é tão leal que ele a segue para todo lugar que ela vai. Moody. Moody é aquela pessoa temperamental que muda de humor assim de uma hora para outra. Então isso eles chamam de moody. She's so moody, you never know what to expect. She's so moody, you never know what to expect. Ela é tão temperamental, você nunca sabe o que esperar. Ela muda de humor assim de uma hora para outra, você nunca sabe o que esperar. Nervous. Nervous é nervoso, no sentido de você estar ansioso, está tremendo por causa de alguma situação nova. Por exemplo, she felt nervous before the interview. She felt nervous before the interview. Ela se sentiu nervosa antes da entrevista. Optimistic é otimista e pessimistic, pessimista. Despite the setbacks, he was optimistic about the project. Despite the setbacks, he was optimistic about the project. Apesar dos contratempos, ele estava otimista sobre o projeto. E aí, você é optimistic or pessimistic? Organized. Organized, organizado. She was so organized that she had all her files color-coded. She was so organized that she had all her files color-coded. Ela era tão organizada que ela tinha todos os arquivos com código de cores. Mean. Mean, como adjetivo, significa maldoso, mas é a mesma palavra para o verbo significar. Por exemplo, the kids were mean to the new student because they didn't let him sit with them. The kids were mean to the new student because they didn't let him sit with them. As crianças foram maldosas com o novo aluno porque elas não deixaram ele sentar com elas. Patient é paciente e impatient, impaciente. Teachers have to be very patient with their students, but sometimes students push too hard. Os professores têm que ser muito pacientes com os seus alunos, mas às vezes os alunos abusam. Às vezes os alunos forçam a barra. Funny. Funny é engraçado. Você pode usar, claro, para dizer que alguém é engraçado mesmo, só que às vezes eles usam num sentido irônico também. Por exemplo, você poderia ouvir uma frase assim: Oh, you're so funny, Joe. Oh, you're so funny, Joe. Então eu tô dizendo, você é tão engraçado, Joe. Na verdade, eu tô sendo meio irônico, né? O cara não tá sendo engraçado, ele provavelmente tá sendo irritante, tá sendo chato. Então, você pode usar funny das duas formas, né? Dessa forma mais irônica ou realmente para dizer que alguma coisa ou alguém é engraçado. Polite é educado. He was always polite, even in stressful situations. He was always polite, even in stressful situations. Ele era sempre educado, mesmo em situações estressantes. Proud. Proud significa orgulhoso. The kids were proud of their science project. The kids were proud of their science project. As crianças ficaram orgulhosas do trabalho de ciências. Quiet. Quiet significa quieto, em silêncio, silencioso. The house was so quiet that he thought the kids were sleeping. The house was so quiet that he thought the kids were sleeping. A casa estava tão quieta, tão silenciosa, que ele achou que as crianças estavam dormindo. Reliable. Reliable é confiável. My old car might not look like much, but it's reliable. My old car might not look like much, but it's reliable. Meu carro velho pode não parecer muita coisa, mas ele é confiável. Picky. Picky significa exigente, a pessoa que fica pegando no seu pé. Pode ser porque é exigente ou porque é chato mesmo. She's very picky about her food. She's very picky about her food. Ela é muito exigente em relação à comida. Ou se a pessoa fica pegando muito no seu pé por algum motivo, você pode falar que a pessoa é picky. Responsible. Responsible é responsável. As the oldest sibling, she always felt responsible for her brothers. As the oldest sibling, she always felt responsible
for her brothers. Como irmã mais velha, ela sempre se sentiu responsável pelos irmãos. Só para você saber, sibling é quando você quer falar que é irmão ou irmã, sem definir que é brother ou sister. Se eu perguntar para você se você tem irmãos, em geral, pode ser irmão ou irmã, a gente pergunta se você tem siblings. Selfish. Selfish é egoísta. Só você lembrar de self, né? A pessoa que pensa em si mesma, em yourself, é selfish. Tem nada a ver com peixe, tá? Parece, né? Parece que o cara vende peixe, mas nada a ver. He was so selfish. He didn't think about anyone else when he ate all the cake. He was so selfish. He didn't think about anyone else when he ate all the cake. Ele foi muito egoísta. Ele não pensou em ninguém quando ele comeu o bolo todo. Cara, guloso. Sensitive. Sensitive não é sensitivo não, tá? É a pessoa sensível. She is very sensitive to criticism. She is very sensitive to criticism. Ela é muito sensível às críticas. Agora tem a palavra sensible. Sensible é sensato. Por exemplo, it's always a sensible decision to save money for an emergency. It's always a sensible decision to save money for an emergency. É sempre uma decisão sensata guardar um dinheiro, economizar um dinheiro para uma emergência. Shy. Shy é tímido. Se eu pergunto para você, por exemplo, why don't you take part in the play? Why don't you take part in the play? Por que você não participa da peça de teatro? Aí você fala, I'm shy. I'm shy. Eu sou tímido, tenho vergonha. Stingy. Stingy é o cara pão duro, mão de vaca. He was so stingy. Always calculating his share of the bill to the last cent. He was so stingy, always calculating his share of the bill to the last cent. Ele era tão pão duro, sempre calculando a parte dele da conta até o último centavo. Rude. Rude é a pessoa grosseira. Por exemplo, the argument started because the customer was rude to the waitress. The argument started because the customer was rude to the waitress. A discussão começou porque o cliente foi grosseiro com a garçonete. Sincere. Sincere é sincero. Her apology was sincere. Her apology was sincere. O pedido de desculpas dela foi sincero. Stubborn. Stubborn é teimoso. He is too stubborn to change his mind, even when he's wrong. He is too stubborn to change his mind, even when he is wrong. Ele é teimoso demais para mudar de ideia, mesmo quando ele está errado. Ó, e me diz aí nos comentários pelo menos 3 características sobre a sua personalidade. E a gente se vê na próxima. See you next time.